Oi, oi, gente, que bom estar aqui mais uma vez, que bom estar aqui com a Inês, com a Marisa, que maravilha, meninas, estar com vocês, sejam bem-vindas. Olá, muito Olá, prazer estar aqui novamente. é uma bênção estarmos juntas, né? Para meditar mais na palavra de Deus. Estamos felizes aqui. Amém, amém. Inês, fala de novo o lugar que você vem, que eu já me esqueci. Eu venho de Mairink, eu moro aqui na cidade de Mairink, é pertinho ali de São Roque, né? É uma cidadezinha do interior e Ah, bem pacatinha, sabe? Uma cidadezinha bem pacata. Mairink. Mas trabalho em São Roque, meu trabalho fica em São Roque. Eu fico mais em São Roque que em Mairink. Oh, E na, delícia. e na igreja também, a Inês é muito Ah, na igreja participativa também. na Igreja Central de São Roque, Adventista. Exato, Que é legal, verdade. meninas. É, Então tá todo mundo aí pertinho, né? Marisa, Inês, a Débora Prado também aí da região. Que todo mundo de delícia. São Roque. Que bom, meninas. É, Hoje a gente vai falar sobre o quê? Misericórdia. Antes da gente começar a falar, vou pedir para Inês fazer nossa oração inicial. E aí a gente já começa a falar desse assunto aí maravilhoso, que sem ele a gente não nem estaríamos vivas aqui. Verdade. Verdade. Amém. Oremos. Grande Deus e eterno Pai, obrigado por estarmos nesses momentos que se seguem diante da Tua presença, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito Santo conduza agora nossas falas, que o Senhor possa ungir nossos lábios, nossa voz, para expressar aquilo que o Senhor deseja que cada um venha a ouvir ou necessitar. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós e todos os nossos ouvintes, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 57, nos versículos 9 e 10. E diz assim: Eu te darei graças entre os povos, cantarei louvores a ti entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Que verso lindo! Que maravilha ouvir isso, saber que nós temos um Deus misericordioso. Na outra semana nós falamos sobre um Deus guerreiro que nos protege, que está conosco, que vai nos livrar da opressão. E hoje nós vamos falar sobre um Deus de misericórdia, que a sua misericórdia nos eleva até os céus. É, a misericórdia é um assunto que nos faz refletir, porque nós não merecemos nada que temos, que somos, porque a gente é pecador, a gente é ser humano, a gente não tem nada para oferecer de bom para Deus. A nossa adoração a Deus, as nossas intenções são ofensivas a Deus por conta do pecado. Mas nós temos um Deus misericordioso. E no nosso guia de estudo, vem trazendo aqui a definição da palavra misericórdia, de acordo com o dicionário de linguagem Oxford, que diz assim: que misericórdia é compaixão ou perdão mostrado para alguém em que está em seu alcance punir ou prejudicar. Nos Salmos, ali a gente vê claramente essa definição, porque Deus ele está num patamar infinitamente superior que o nosso e, e cabe a Ele nos punir, porque Ele é justo. E nós somos completamente injustos, pecadores, miseráveis, enfim, por conta do pecado. Mas Ele nos ama. Ele nos ama tanto. A gente vai aprender um pouquinho essa semana que da misericórdia de Deus, que ela é revelada em diferentes salmos. Uma das situações aqui que eu achei muito interessante que eu gostaria de trazer é assim: em algum momento você já fez algo de errado ou você teve uma dívida?
que você precisava pagar, e aí você não conseguia pagar, não sabia como fazer para resolver aquele problema, para consertar aquele erro que você fez, você não sabia o que fazer. E você sabe claramente que o que você merece é punição. Você sabe que o que eu fiz eu preciso ser punida, eu devo, eu tenho que pagar. Só que aí a pessoa que eu devo, ou a pessoa na qual eu cometi o erro, ela vem e me dá um prazo maior para eu pagar, ou ela perdoa a minha dívida, ou ela me perdoa pelo que eu fiz, e aí você sente aquele alívio. Nossa, ufa, tô leve agora. Isso é misericórdia. Essa é a misericórdia que a gente sente de Deus. É quando a gente reconhece quem somos e a posição em que estamos. E quando a gente reconhece isso e percebe que nós somos perdoados, que nós tivemos um prazo diferente, quando a gente vê que alguém agiu com compaixão conosco, a gente fica assim aliviado e a gente se sente importante e amado, não é verdade? A gente se sente, dá aquela sensação, nossa, eu, eu não sou tão mal assim. Apesar de eu ter feito tudo isso, eu tive o perdão, sem eu merecer. Então eu preciso fazer algo de bom para recompensar. É essa sensação que a gente tem quando a gente reconhece a misericórdia de Deus. Que eu merecia a punição, mas Ele não me deu a punição. Ele foi lá e me salvou e me perdoou. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Exatamente porque, o salmista diz, porque sua misericórdia dura para sempre, né? É o Salmo 136, onde ele apresenta essa misericórdia de Deus. Ele começa falando um pouquinho da grandiosidade de Deus, a graça do Senhor, né? E depois ele começa a falar da criação do Senhor. Esse salmo, Salmo de número 136, ele traz para nós 26 versículos. E em todos esses versículos, ele encerra cada um deles dizendo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nosso Deus é um Deus muito misericordioso. Tem aqui até a linguagem no hebraico, né? Eu não sei como que é a pronúncia, mas a escrita em português é Kahesed. Não sei se é essa a pronúncia no hebraico, mas nós temos exatamente essa tradução que a Débora trouxe para nós, que transmite a bondade e a lealdade divina de Deus para conosco. Então, que a gente consiga entender essa misericórdia de Deus, ele mostra para nós a sua criação também. E através dela a gente consegue perceber essa misericórdia. Eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de, ao ar livre, num dia lindo, maravilhoso, deitar num gramado, olhando para o céu, e olhar aquela imensidão, e aí você lembra do Salmo 19, que diz, os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Eu acho que é isso que Deus traz para nós, de misericórdia, é muito profundo, porque o salmista, exatamente Davi, né, que escreveu lá no Salmo de número 51, ele busca um perdão do Senhor. E ele começa implorando para que Deus perdoasse, porque o pecado dele era muito feio. E muito grande também, porque ele tinha premeditado esse pecado. Foi um pecado de adultério e assassinato. Então, ele não se via digno do perdão de Deus. Ele se sentia no momento da vida dele em que ele implorava pelo perdão. No tempo de Davi, ainda tinha alguns sacrifícios, né? Eles faziam sacrifícios em busca do perdão. E ele menciona no verso que ele queria que o Senhor o purificasse com esopo. E aí eu precisei buscar o que era esopo, porque eu não sabia exatamente do que se tratava essa palavra. E esopo era uma planta que eles usavam no ritual de purificação dos pecados lá no santuário.
e essa planta trazia essa purificação, mas ele pedia implorando ao Senhor que purificasse ele também com esopo, mas mesmo assim ele se sentia indigno do perdão. E muitas vezes acontece isso com a gente, né, Débora? Você falando da misericórdia, de sentir o alívio, quando você peca de uma forma assim, é, esse arrependimento que Deus começa a trabalhar dentro de você e faz a transformação do seu caráter, da sua pessoa, da sua criatura, você se torna uma nova pessoa. Por isso que muitas vezes as pessoas não entendem como que um assassino pode se tornar um servo de Deus, que ama a Deus e que busca transformação e que deixa de fazer, né, o que ele praticava antes. Exatamente por isso, porque a gente dá uma entrega total para Deus. E quando ele vê o arrependimento em nós, aquela busca por perdão, ele transforma o nosso ser, transforma a nossa vida e cria em nós um novo homem. Ele cria em nós uma nova criatura, né? É, uma pessoa de espírito puro e reto diante do Senhor. Foi isso que Davi buscava muito. E muitas vezes o salmista pedia para que o Senhor não olhasse para as iniquidades, não observasse os erros, porque era uma grande aflição que ele sentia, que a gente se sente envergonhado, né? Se a gente peca, a gente sente aquela vergonha, e a palavra de Deus diz que o pecado nos separa de Cristo, né? Quando a gente peca, é como se existisse uma barreira entre nós. Não sei se você já chegou a pecar a ponto de sentir essa barreira, né? Eu já pequei e senti essa barreira. E é muito doloroso para a gente buscar de Deus, porque você fica arrependido, mas o inimigo ele é tão teimoso, tão astuto, que ele fica ali matutando dentro da sua mente. Por isso que muitas pessoas entram até em depressão, né? Normalmente, o perdão é a solução e o remédio para todas as depressões, na maioria das vezes. Quando você busca esse arrependimento, você sente o alívio. Quando você sente o alívio, você sentiu o perdão de Deus e junto com ele veio a misericórdia do Senhor. E esse Salmo 130 mostra muito isso também, que o nosso pecado, ao nos separar de Cristo e ao Senhor ver esse arrependimento genuíno no nosso coração, ele transforma a nossa vida e ele nos alcança e ele produz em nós um novo caráter, que era isso que Davi buscava muito, né? Amém. Que a gente possa ter esse desejo de buscar sempre esse perdão para que a gente tenha essa misericórdia de Deus nos alcançando. Exatamente, Inês. Um comentário é que o, os salmistas ali, eles entendiam que eles não tinham nada que os tornasse aceitáveis perante Deus. Não vinha deles isso. Eles reconheciam quem eles eram, pecadores, e eles entendiam que eles necessitavam da graça divina. Eu acho que tá aí o pulo do gato. A gente Verdade. entender quem nós somos, onde nós estamos na fila do pão, quem somos nós Uhum. ali, mas que nós somos totalmente dependentes da graça divina. E assim como nós necessitamos dessa graça, quando a gente reconhece isso, Deus, em sua misericórdia, ele aceita a nós assim como nós somos. Nós não Uhum. tendo, nós não, mesmo nós não tendo nada a oferecer, ele nos aceita, ele aceita nosso louvor, nossa adoração e tudo que a gente faz. É Verdade. complexo de explicar, mas ao mesmo tempo é simples. Não, eu só Uhum. preciso entender quem eu sou e que eu não tenho nada de bom para oferecer. Mas a partir do momento em que eu aceito e entendo que eu preciso da graça divina e me coloco à disposição, vem o Cristo, transforma a minha vida com sua infinita misericórdia e me coloca à disposição toda essa sua graça. Amém. É verdade. E aí, isso vai gerar um louvor de gratidão a Deus, né? Esse sentimento de que eu não mereço, mas eu recebo,
Então, os salmos, eles são orações, eles são louvores a Deus, como a gente já tem visto, né? E no Salmo 113, também no Salmo 123, fala de dois aspectos maravilhosos, assim, do caráter divino, que são a majestade e a misericórdia divinas. Então, quando a gente fala em majestade, o que que vem à nossa mente? Na minha mente vem um rei, né? A gente não fala Vossa Majestade, assim, para o rei. Então, Deus, ele é um rei, ele é majestoso, sim, ele tem toda a autoridade, ele é glorioso, ele é tantas características maravilhosas, né? E, ao mesmo tempo, esse mesmo rei majestoso, ele é misericordioso. Como já foi falado, né, o significado da palavra misericórdia é algo que a gente não merece, né? É uma graça divina. E eu gosto muito, assim, do aspecto que fala, como no Salmo 113, verso 6, que ele está disposto, esse rei maravilhoso, a se inclinar para ver o que se passa sobre a terra. Imagine assim, Deus tão grandioso, né, lá no céu, inclinado assim, vendo, ouvindo as nossas orações, aceitando os nossos louvores. Então, esse é um Deus muito maravilhoso. E também ficamos pensando assim que o aspecto da adoração, ela não deve ser motivada somente pela magnificência de Deus, porque ele é um Deus grandioso, ele é o Criador, ele é o Redentor, isso também. Mas também a nossa adoração deve ser motivada pela bondade de Deus, pela sua misericórdia para conosco. E, e também na cruz nós temos todas as razões possíveis para adorar e louvar a Deus pelo que ele fez e pelo que ele faz por nós. Ali foi a manifestação máxima, né, do amor de Deus, do amor de Jesus. E eu fiquei pensando, olha, eu quero deixar assim para cada um de nós refletir uma pergunta que até está no guia de estudos. Detenha-se na cruz e no que aconteceu lá por você, por mim, pessoalmente. Porque a gente fala, ah, Jesus morreu pela humanidade. Fica muito vago, né? Ele morreu por mim, ele morreu por você. Do que Jesus o salvou, né? E por que é tão importante manter a cruz acima de tudo em sua mente? Então, eu fiquei pensando que os salmos nos ensinam a ser completamente dependentes da misericórdia divina. Então, nós louvamos isso, aí brota um louvor, uma adoração por tudo isso que Deus fez, faz e fará por nós também. Eu achei isso muito legal pensar nesse aspecto. Aí, também nós estudamos sobre o Salmo 103. Eu, particularmente, gosto muito desse salmo. Gosto muito mesmo. O título dele na minha Bíblia, né, às vezes algumas versões são diferentes, mas fala A Misericórdia de Deus. E bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga ao seu santo nome. E que ali vai falando, o salmista vai dizendo, né, Davi, ele vai dizendo, não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Se a gente fiquei pensando, se nós formos fazer uma lista de gratidão a Deus, pelo que nós vamos agradecer? O que nós vamos colocar nessa lista? E a lista fica imensurável. Coisas que às vezes a gente nunca lembra de agradecer, né? Tanto assim pessoais como sociais, muitas coisas. Esses dias eu fiquei assim sem energia elétrica aqui por problemas, a gente mora no sítio, problemas na rede elétrica, aí sem internet. Como faz falta? Como faz falta? Então eu falei, olha, é um motivo da gente agradecer a Deus, né? A energia elétrica, um banho quentinho, uma aguinha quentinha para tomar banho, né? Uma vez eu li num livro que é de Joni Eareckson, se não me engano, que ela, uma menina de 18 anos, que ela ficou tetraplégica, né? Perdeu toda a sensibilidade e movimentação do pescoço para baixo, após um mergulho de cabeça, né? Num lugar que tinha acho que uma pedra, assim. Então, ela fala que ela sentia saudades de sentir o sol na pele. Ela sentia saudades de sentir uma gota de água na pele, e não sentia mais.
Então, nós precisamos valorizar, não nos esquecer de nenhum só dos benefícios, né, das bênçãos, das coisas que Deus faz por nós, principalmente do perdão, né? O perdão é muito importante, porque é pela graça de Cristo, pelo sacrifício que ele fez na cruz, que nós somos perdoados, né? E esse lembrar dos seus benefícios é mais do que simplesmente uma ação, uma atividade cognitiva, né? Simplesmente lembrar por lembrar. Envolve uma expressão de amor, uma resposta. Cada um de nós tem que dar uma resposta ao amor de Deus, que seja essa resposta positiva, né? Sim, Senhor Jesus, eu aceito o que o Senhor fez por mim, muito obrigada, eu quero estar contigo eternamente. Então, é, primeiro a gente deve responder a Deus bendizendo ao seu santo nome, né? Bendizendo, falando bem de Deus, né? E em segundo, lembrando de tudo que ele nos faz, de tudo que ele nos fez, dos seus benefícios e da sua aliança. Inclusive, eu gosto muito, assim, do verso 3 do Salmo 103, eu vou ler. Eu sei decor, mas dá medo de esquecer aqui. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, né? Todos os pecados. Quem sara todas as tuas enfermidades. Esse salmo diz muito para mim, pela experiência de vida que eu tive. E também fala no verso 13 que, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Um pai, uma mãe, faz tudo o que pode de melhor pelo filho, né? E Deus tem essa figura também. Verso 17: a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e sua justiça sobre os filhos dos homens. Eternidade é algo imensurável, né, para nós. Algo que é eterno, não acaba nunca. Então, nunca vai acabar essa misericórdia sobre os que o temem, os que o amam. Então, nós devemos ser esse tipo de filhos de Deus, né? E finalizando, sim, eu gostaria de dizer que nós devemos ver como Deus tem sido bondoso para conosco, né? E falar, e assim como o salmista também, ele entendeu, como diz no verso 6 do Salmo 103, que o Senhor faz justiça e julga os oprimidos, que é então a nossa lição dessa semana, sua misericórdia se eleva até os céus. É uma coisa infinita para nós. Então, que nós possamos nos colocar sempre em Suas mãos, agradecer muito a Ele por toda essa ação dele por nós. Isso é maravilhoso. Amém. Ô Marisa, Alguém quer falar mais algum comentário? Nós podemos claro. orar. Eu quero falar, não aguento. Fala, fala. Olha, o... eu lembrei de uma música. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei de uma música. E aí, para encerrar, eu também gostaria de falar duas coisas. A gente às vezes confunde misericórdia com graça. E há diferença. A misericórdia é quando Deus não nos dá o mal que a gente merece. Deus, ele Uhum. não age conosco do jeito que a gente merece. Isso é misericórdia. E quando Deus nos concede o bem, a bênção que a gente não merece, isso é graça. Olha só, muito bom, muito Isso é bem graça. colocado. E isso é muito gostoso a gente poder desfrutar da graça de Deus, e nós só podemos desfrutar da graça de Deus porque Ele é misericordioso. Só por Fechou, isso. chave de ouro, hein? É isso E aí eu mesmo. gostaria de falar sobre uma música. É, Na verdade, são duas músicas que eu não consegui colocar em uma só, resumir em uma só. Porque a graça é aquela música que fala assim: a graça é o ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte é a minha sentença, mas agora eu sou livre em Jesus. Isso é graça. Gente, eu me emociono quando eu Amém. paro para pensar o que eu mereço, mas Deus não me dá, pela sua misericórdia. Um E a favor minha imerecido, né? Um favor exato,
é totalmente merecido. E a única resposta que eu tenho para Deus é dizer a Ele que eu te amo, Deus. A tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Suas mãos. Eu reconheço que eu preciso dele. E desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Que esse Amém. seja o seu cântico, que essa seja a sua oração, que você reconheça quem você é, que você é totalmente, você precisa completamente da graça de Deus, e que é pela sua misericórdia infinita que você tem acesso a essa graça. Então eu convido você a entender que Deus ele é fiel o tempo todo, ele é bom o tempo todo, e ele está aqui para nos atender. E nós devemos Amém. louvar e levar essa misericórdia. Então, todos vocês, vamos continuar com esse projeto. Vamos orar? Vamos. Senhor, nosso querido Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos muito por tua graça, por tua bondade, por tua misericórdia para conosco. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos ama tanto e a nossa resposta a ti é o nosso amor, que muitas vezes é tão incompleto ainda, né? Um dia ele será pleno, né? Quando de nós for tirado toda a tendência para o mal, quando nós formos glorificados. Mas obrigada, Senhor, porque o Senhor a cada dia atua em nossas vidas e nós bendizemos e louvamos ao teu santo nome, assim como os salmistas fizeram. Aceita, Senhor, o nosso coração, perdoa os nossos pecados e nos transforma a cada dia, pela graça, pela misericórdia, pela tua bondade. E é em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos e te agradecemos por tudo. Amém. 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 Obrigada, meninas. Muito obrigada, pessoal. E contamos com vocês na próxima semana, para que a gente continue falando sobre esse Deus maravilhoso, continuemos a falar sobre a sabedoria para uma vida justa. Tá esquentando, tá cada dia melhor esses nossos temas. Até mais, gente. Deus abençoe a todos. Beijo. Tchau, tchau. Um abraço a todos.